sobre essa cabeça. Lay your hands in yourself and say, Lord, eu pertenço a Ti. Obrigado pela minha vida. Senhor, agora a minha mente está sob o Teu controle, do Teu Espírito Santo. Eu preciso Te ouvir, Senhor. Senhor, eu já cantei, adorei, eu ouvi de Ti. E agora, Senhor, eu preciso ouvir a Ti. Senhor, em nome de Jesus, toma conta da minha mente. Tira toda a distração. Põe a mão no coração e diga: meu coração está pronto, Senhor, porque ele é Teu. Então, Senhor, a Tua semente pode cair e produzir muito fruto. Amém. Glória. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 20. Se você não tiver Bíblia, você pode ler aí no telão. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir dos versículos 19 até o 30. Amados, nós estamos falando sobre avivamento nesses dias. E há muita coisa relacionada com o avivamento. Ok? O avivamento, na verdade, é o resultado de um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas que só Deus pode fazer, unidos com outras coisas que só eu e você podemos fazer. Quando nós colocamos as duas coisas juntas, então nós temos um avivamento. Amém? Sozinho Deus não produz avivamento. Ele te criou com vontade, com determinação, e Ele te criou para que você seja participante do que Ele quer fazer. Mas por outro lado, sozinho, você não pode produzir um avivamento. O avivamento está muito além de você. Então você precisa entrar naquele relacionamento perfeito com Deus, em que Deus está querendo para você, e você diz: sim, Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim. E você dizer então: amém. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer sobre avivamento é que avivamento é o seguinte: sem a presença de Deus não há avivamento. Mas por outro lado, sem avivamento não existe a presença de Deus. As duas coisas andam juntas. Sem avivamento não há presença de Deus. Mas sem presença de Deus não há avivamento. Amém? Vamos ler o nosso texto. Capítulo 19 até... Capítulo 20, aliás, do 19 até o 30. Diz assim o nosso texto. 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, destruídos. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores do monte Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Oh, que coisa, hein? Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Uou! E vieram Josafá e o seu povo,
para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção para louvar ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte do Senhor o terror sobre os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes deu repouso por todos os lados. Amém. 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 Nós estamos vendo aí o que é que o louvor pode fazer. O louvor liberta. Agora, gente, eu queria esclarecer aqui uma confusão que muitas vezes na nossa mente a coisa não está clara. E por essa falta de clareza na mente, nós confundimos a coisa e não vai bem. Muitas vezes nós pensamos que louvor é a mesma coisa que cantar. Cantar não é louvor. Eu costumava dizer isso um tempo atrás, quando o Michael Jackson ainda era vivo, eu costumava dizer que se cantar fosse louvor, o Michael Jackson era o melhor adorador que tinha. Então, amados, nós podemos cantar sem estarmos de fato louvando a Deus. É um louvor que não vem do Espírito. É um louvor que vem da carne. E deixa eu explicar para vocês o que é carne. Nós temos 2 palavras para carne na Bíblia, ou 3. Primeiro é a nossa carne, essa carne e sangue. Essa é a primeira palavra para carne na Bíblia. A segunda palavra para carne é a natureza pecaminosa que eu e você herdamos de Adão quando nós nascemos. Essa palavra se chama carne. E a terceira palavra para carne na Bíblia é a nossa mente. São as nossas emoções, é a nossa razão, são os nossos pensamentos, são as nossas próprias decisões, tudo aquilo que a gente faz enquanto ser humano. E nós fazemos muito disso. E todas as vezes que nós fazemos qualquer uma dessas decisões por nós mesmos, a Bíblia diz que nós estamos andando pela carne. E a Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Então há uma luta, há uma guerra entre o Espírito e aquilo que a Bíblia chama de carne, que é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. É por isso que a Bíblia diz alguns textos sobre louvor. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, sem louvor não há presença de Deus. E com presença de Deus não há como não ter louvor. Eu disse antes. Mas um outro versículo, a Bíblia diz: esse povo em vão me adora com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo em vão me adora com lábios, porém o seu coração está longe de mim. Sabe o que isso quer dizer? Que essa adoração, esse louvor, era uma coisa da carne. Então, amados, o louvor não é uma coisa que você pode pensar por você mesmo e dizer: eu vou cantar essa música. Nós vivemos um tempo em que a igreja anda muito na carne. Quando eu digo anda muito na carne, quer dizer as pessoas andam por si mesmas, não andam pelo Espírito, não andam por aquela vontade de Deus para eles. Eles andam pela sua própria vontade para si mesmo. Então, sabe, das igrejas hoje é muito comum a pessoa subir lá para cantar e dizer assim: eu não sei cantar, eu não canto bem, e eu nem sei direito essa música, mas eu vou cantar para Jesus. Não deveria, nunca, porque para Jesus você deveria fazer o melhor, e você deveria ficar naquilo que Deus está querendo que você fique, e fazendo aquilo que Deus está querendo que você faça.
porque senão você está no seu próprio caminho, na carne. Então existe diferença. Nós quando adoramos pelo nosso espírito, quando louvamos ao Senhor pelo nosso espírito, o louvor vem de dentro de nós pelo espírito e passa pela nossa mente. Mas é possível existir uma outra maneira de fazer a mesma coisa. É possível que nada venha lá de dentro de nós, do nosso espírito, e tudo venha da nossa mente, da nossa decisão, daquilo que nós queremos dizer. Então o louvor tem que estar muito ligado com aquilo que Deus está fazendo. O louvor tem que ser como que uma resposta do nosso espírito, de algo que está lá dentro, do Espírito Santo que está lá dentro de nós, para Deus. Para Deus. E essa resposta vem do Espírito, vem da nossa mente. E claro, o Espírito Santo usa a nossa mente, mas a nossa mente, nesse ponto, ela não está solta. Não é ela pensando por ela mesma. É ela pensando pelo Espírito Santo de Deus. Então vejam, por exemplo, esse texto que nós lemos. Esse texto nós dissemos no domingo passado, quando nós falamos aqui sobre a oração. Eles já tinham orado, havia todo um ambiente de intercessão ali no meio deles. O Espírito Santo já tinha vindo sobre alguém, havia ali a presença de Deus e o negócio estava assim fervilhando. O coração das pessoas estavam como que queimando perante Deus. Não era uma coisa da carne, era uma coisa do Espírito. E nós vimos que aquela oração deles foi até motivada por alguma coisa que não era bem a real motivação. Mas não interessa muito como você começa, não interessa muito como você termina. O Josafá começou a coisa por causa do medo. Contaram para ele, está vindo um exército sem conta contra você. E ele teve muito medo. Mas aí o medo levou ele a fazer uma coisa certa. Ele foi buscar Deus. Se você busca Deus, ainda que por medo, você está fazendo a coisa certa. E ele foi buscar Deus. E Deus respondeu a oração. E Deus mandou o Espírito Santo sobre alguém no meio da congregação. E ele começou a profetizar. Então, depois, presta atenção nisso. Depois que o Espírito Santo tinha falado, depois que o Espírito Santo tinha se manifestado, só depois veio o louvor. Só depois. Ali estava a presença de Deus, e onde há a presença de Deus tem que haver louvor. Mas sem a presença de Deus, louvor não tem lugar. Então, amados, aqui na igreja, a nossa visão aqui da igreja, a nossa visão da igreja é que nós queremos ser um povo que hospeda de maneira permanente a presença de Deus. Está escrito na nossa página. Se você não sabe qual é a visão da igreja, abra a nossa página, iccatlanta.com, e você vai ver qual é a nossa visão. Está lá em inglês, em português e em espanhol. Você vai ver que a nossa visão é hospedar a glória de Deus de maneira permanente. Mas, amados, nós não podemos hospedar a glória de Deus de maneira permanente sem louvor genuíno, sem louvor que vinha do Espírito. Eu quero dizer para vocês, nós estamos em meio, desde o começo do ano, a várias transformações, e nós vamos passar por muito mais transformações, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Nós temos um grupo de louvor aqui, e nós vamos ter que ajustar o nosso grupo de louvor à nossa visão, que hoje está desajustado. Nós vamos ter que ajustar ao nosso grupo de louvor a nossa visão, hoje está totalmente desajustado. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos ajustar, nós estamos ajustando. Nós começamos aí pelas crianças, nós começamos pelos diáconos, e assim estamos indo, e nós vamos chegar no louvor. Porque o louvor não é para ser qualquer coisa. Quando o louvor vem aqui em cima, o louvor é o encarregado de trazer a presença de Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. Mas se o louvor que estiver rolando aqui em cima for da mente, for da carne, sabe quando que Deus vai habitar? Nunca. Nunca Deus vai habitar. E eu digo que nem sempre, deveria ser uma constante. Infelizmente não sempre, mas acontece. Muitas vezes eu subo aqui em cima para pregar.
E há uma presença de Deus tão grande, porque o Espírito Santo, porque a presença de Deus veio naquele dia de louvor, que praticamente é difícil para mim ficar em pé aqui na frente. Já teve muitas vezes que eu tive que ficar meio me segurando aqui em cima. Que às vezes a gente não consegue ficar de pé quando a presença do Senhor é forte. Entenderam? Mas o que é que acontece? Então veja só o que nós estamos dizendo aí. Vamos para frente no nosso boletim. Nós escrevemos para que você possa meditar nisso, levar para casa, rever. Nós dissemos na introdução, nós fomos criados para a glória e o louvor a Deus. Quando entramos no avivamento, o louvor se torna a principal atividade das nossas vidas. Se torna um estilo de vida para nós. Amados, quando você estiver num avivamento, você vai acordar logo de manhã e do teu espírito vai vir aquela música que você não vai conseguir se livrar dela o dia inteiro. Já aconteceu isso com você? Você levanta muitos dias assim, e aí vem aquela música e você passa cantando essa música o dia inteiro. E você não consegue se livrar dela. Entendeu? Então quando o avivamento vem, ele começa a se tornar um estilo de vida. E sem avivamento, não há louvor e não há verdadeiro louvor sem avivamento. Não tem como haver. Amém? Agora algumas coisas sobre o louvor. Primeira coisa, o louvor depende da nossa decisão. Isto é, Deus me criou. Deus veio pelo Espírito Santo, agiu em mim, eu nasci de novo. Hoje eu sou um homem espiritual. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não é carnal. Então o que acontece agora é que esse homem espiritual, ele tem que controlar a sua mente, as suas decisões, a sua vontade, as suas emoções. Ele tem que controlar. Então o louvor é algo que depende de mim. Mas depende do quê? Depende de como eu me posiciono perante Deus. Do meu posicionamento. O louvor me leva a tomar um posicionamento perante Deus. Isso depende da minha decisão. Versículo 19 até o 21. Vejam, por exemplo, a primeira coisa do versículo 19. Por favor, coloca lá o nosso texto. O louvor deve ser o melhor da nossa capacidade. Veja o que diz aí. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Amados, muitas vezes nós estamos lá na hora do louvor. É assim que acontece quando alguém vai, por exemplo, no estádio de futebol? Vocês já viram como é que é um estádio de futebol? Ora, será que um time de futebol é muito mais importante que Deus? Então aqui diz que isso depende de nós. Eles, primeiro, levantaram-se. Você tem que se levantar. Se levantar quer dizer tomar uma posição, fazer alguma coisa para louvar o Senhor, Deus de Israel, mas não de qualquer maneira. Diz aí o texto, em alta voz. Amém. Eles queriam toda a sua força. A Bíblia diz que nós temos que amar, os mandamentos dizem que a gente tem que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa emoção, com toda... Tem que aplicar tudo quando nós vamos louvar a Deus. Então eles se levantaram para louvar a Deus com toda a capacidade deles. Assim tem que ser o nosso louvor. Quando você se levanta a Deus e você está lá cantando, mas a mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo, a mente está nas contas que tem que pagar amanhã, a mente está não sei aonde, a mente está voando. Sabe quando que você vai estar louvando? Nunca. Está saindo palavras da tua boca que você nem está pensando. Nem está pensando. Muitas vezes o que acontece quando a gente vai orar? A gente começa a orar e de repente a mente começa a vagar e a gente começa a dizer coisas com a boca porque o coração está muito longe. E a Bíblia diz, aonde está o coração, aí está o teu tesouro. Está escrito na Bíblia esse versículo. Então onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Esse pessoal aí colocou o coração no louvor. Então louvor é uma coisa que exige decisão. Segunda coisa, o louvor deve nos levar ao encontro do que Deus tem para nós. Veja o versículo 20, a primeira parte do versículo 20. Olha só aí. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, ouvi-me. Ouvi-me.
Ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. O texto diz, pela manhã eles se levantaram. Se levantaram para quê? Deus tinha dito na palavra que Ele ia colocar os inimigos na mão deles. Então eles se levantaram para ir de encontro àquilo que Deus queria fazer na vida deles. Aí você pode dizer, pastor, mas isso é lógico. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, não responda, porque isso é entre você e Deus. Você já se levantou para ir de encontro ao que Deus tem na tua vida? Eu fiz uma pergunta muito problemática, sabe por quê? Porque às vezes você ainda nem descobriu o que Deus tem na tua vida. Deus está movendo em você e você não está discernindo. Ainda nem sabe como é que vai se alinhar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Eles sabiam o que Deus tinha para a vida deles. Então eles se levantaram pela manhã para ir de encontro ao que Deus tinha para eles. Você não pode fazer isso sem louvor. Eles se dispuseram a louvar e eles saíram. O louvor tem um objetivo, amados: a glória de Deus. Tudo que é coisa que a gente fizer que não for para a glória de Deus, se a gente cantar aqui em cima, se a gente pregar aqui em cima, que não for para a glória de Deus, está anulado, não tem efeito. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu assumi um compromisso com Deus, não com vocês, nem com a igreja, nem com ninguém, mas eu assumi um compromisso com Deus, que a palavra que eu for pregar no domingo tem que ser uma palavra revelada, tem que ser algo que queima no meu coração. E sabe o que acontece? Muitas vezes eu estou assim durante a semana, começa logo na segunda, no meu tempo de oração, eu estou lá orando ao Senhor e tal, lendo a palavra e nada. E vai para lá mais para frente e nada. E vai e nada. Mas eu sei que Deus tem uma palavra. E sabe qual que é a tendência? Muitas vezes a tendência é a gente falar uma palavra que a gente leu e achou interessante. Então o problema não é ser interessante. É o que Deus quer que seja dito. O problema não é cantar uma música que você acha bonita. É cantar uma música que Deus quer ouvir. O louvor deveria ser um tempo em que nós damos para Deus aquilo que Ele está querendo receber. Amém? É um negócio interessante isso. Então veja só. Eles foram ao encontro. Versículo 20 ainda, segunda parte. O louvor deve vir da nossa fé. Amados, o louvor não vem da mente. O louvor vem do coração. E sabe o que a Bíblia diz sobre fé? Com o coração se crê. Repita comigo. Com o coração se crê. Romanos capítulo 10, versículo 8, se você tiver no texto. Com o coração se crê. Não é com a sua mente que você crê. É com o teu coração. Portanto, toda coisa que não vem do seu coração, você não deve fazer. Porque o louvor, tudo que é busca que não está vindo do coração, você não deve cantar como louvor a Deus. Porque o louvor, ele exige fé. Não só um exercício intelectual. Gente, louvor não é cheerleader. Você sabe qual que é a diferença do louvor para o cheerleader, né? O cheerleader está lá para animar o time. O louvor aqui em cima está para Deus. Amados do louvor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu vos exorto. Em nome de Jesus, todos vocês do louvor, eu exorto vocês em nome de Jesus. Exortar é uma coisa boa, não é pauleira. Eu exorto vocês em nome de Jesus, que quando vocês subirem aqui em cima, por favor, esqueçam de quem está sentado nos bancos. Vocês não estão cantando para eles. Se vocês estiverem cantando para eles, para de cantar. Porque vocês, quando sobem aqui em cima, vocês têm que estar cantando para o Senhor. Gente, vocês que estão sentados, eu vos exorto em nome de Jesus, vocês que não sobem aqui em cima, quando vocês vão começar a adorar, esquece da voz que você está ouvindo, se é bonita ou não. Esquece do que está acontecendo, porque você está aí para entrar na presença de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é para Ele, porque senão você está
está louvando a coisa errada. Está louvando a coisa errada. Louvor não é você animar. Aí você fica perto daquela pessoa assim, que entrou na igreja hoje e está meio down. Aí você fica perto dela e aí você canta animado. E você quer... Isso é carne. É ofensa contra Deus. Querer animar os outros. Isso é cheerleader. Louvor é para Deus e só para Deus. Não é para a congregação. Amém. Não é para ninguém outro. Não é para você mesmo. Para mostrar a voz. Quando eu vim para cá, há 18 anos atrás, quando estava em Foz do Iguaçu, nós conseguimos colocar o nosso louvor alinhado com a visão que a gente tinha de Deus. E deixa eu contar para vocês em que pé que nós chegamos. Por mais ou menos nos últimos 4 anos, antes de eu vir, até o dia que eu mudei para os Estados Unidos, sabe como aconteciam as coisas na igreja? Nós éramos em 5 pastores. Primeiro, nós nunca sabíamos quem ia pregar. Eu era o backup. Se ninguém tivesse palavra, eu era o responsável. Mas eu não sempre pregava. E sabe o que acontecia? Nos últimos pelo menos 4 anos, o que acontecia era o seguinte: quando o louvor se levantava e cantava as músicas, eram exatamente as músicas ligadas ao assunto da pregação. Exatamente. Havia unidade no culto a Deus. Unidade. Uma coisa se alinhava com a outra. E a gente não sabia o que eles iam cantar. Nem tampouco o que a gente ia pregar. E vou dizer uma coisa para vocês. Chegou dias, e foram muitos dias, que a gente não teve pregação. Era só louvor. Porque não tinha mais o que dizer. Quando terminava o louvor, as músicas que tínhamos louvado ao Senhor com elas, tinham dito tudo o que era necessário se dizer. Porque você sabe que a gente, quando está cantando, a gente está dizendo coisas para Deus. Por isso é muito importante pensar nas músicas que a gente pega para cantar, para adorar o Senhor. Porque a gente está dizendo para Ele determinadas coisas. Então, hoje em dia, uma coisa que me entristece, que a gente olha na maioria das músicas que a gente canta, são todas músicas almáticas, vêm da alma. Almáticas, vêm da alma. Não são músicas que realmente vêm do Espírito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou um adorador. Eu venho para a igreja, quando chego aí, a primeira coisa é o pessoal que agora eu estou adorando e louvando muito com Jesus Coach. Direto. Eu descobri lá no YouTube todos os DVDs dele, completo. Então eu chego lá, eu chego aqui, eu ligo, ou estou em casa, eu ligo e eu começo a adorar. E sabe, Deus começa a falar comigo pelas letras. Pelas letras. E eu começo a falar com Deus pelas letras que eu estou cantando. É um negócio interessante. Isso é o verdadeiro louvor. Isso é o verdadeiro louvor. Vocês entenderam? Então estava aqui o pessoal saindo e pela fé, Josafá disse: credes em Deus, credes nos seus profetas. Agora veja a outra parte do versículo 20 ainda. O louvor nos leva a uma posição de segurança. Veja a outra parte do versículo 20 aí. Crede nos seus profetas e prosperareis. Fala comigo. E prosperareis. Leva você a uma posição de segurança, de prosperidade. Amém? É muito interessante. E diz assim, ó: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes no Senhor vosso Deus e nos seus profetas e prosperareis. Você tem segurança e prosperidade. E sabe, isso vem pelo louvor, fruto da fé. Sabe, lá no Brasil nós temos algumas músicas lindas que a gente parou de cantar, mas músicas que foram dadas pelo Espírito nunca deviam passar. Nunca devia trocar por novidades. Existe uma, por exemplo,
que quando eu estava no Brasil era a minha música favorita de louvor e adoração. Era aquela: o meu amor é fruto, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. É fruto dos lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em mim e do teu Espírito, gente, que habita em mim. Isso é louvor. Isso é um negócio do Espírito. Negócio do Espírito. Há tantos anos que eu não canto essa música. Deus trouxe ela no meu coração, eu já nem lembro da letra. Mas veja que coisa interessante. Então o louvor não é cantar. O louvor exige a nossa decisão de entrarmos num posicionamento correto na presença de Deus. É isso que o louvor exige da gente. Agora vamos para frente. Letra E. O louvor nos leva a encontrar a nossa prosperidade, já falamos. Letra F. O louvor requer vestes apropriadas, requer posicionamento e requer conteúdo. Leia na tela o que está escrito: tendo eles tomado conselho. O louvor não é uma coisa da carne. O louvor é você estar, o Espírito Santo está ali, você está em atitude de oração, e aí você diz: e agora, irmãos, o que é que Deus está falando para a gente? É isso que significa nesse texto o tomar conselho. Não é dizer o que a gente deveria fazer, não, é dizer o que Deus está falando com a gente. O que Ele quer que a gente faça? Eles designaram os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-los, vestidos de vestes santas. Amados, vocês que são do Ministério do Louvor aqui na igreja, vocês não podem andar vestidos de outro jeito, senão de vestes santas. E quando eu estou falando de vestes santas, eu não estou falando dessas vestes. Como, por exemplo, eu agora estou disfarçado aqui de pastor, né? Não estou falando dessas vestes. Essas vestes não tem nada a ver. Sabe quais são as vestes santas? É aquilo que fala lá no livro do Apocalipse, que estavam lá os mártires chorando e dizendo: Senhor, até quando? E aí o Senhor falou para eles: olha, até que se cumpra o número dos companheiros de vocês que vão ser mortos. E a Bíblia diz: e deu para eles, para cada um deles, uma veste branca, santa. E sabe, as vestes santas é a tua santidade, é você se revestir da santidade de Deus. Isso é a veste santa. É você se revestir da santidade de Deus. Ok? Então, o pessoal que ia cantar tinha que estar revestido da santidade de Deus. Gente, para você ser um verdadeiro adorador que canta louvores a Deus, primeiro, você tem que ser uma pessoa de oração. Se você não é uma pessoa de oração, excuse me, está desqualificado. Está desqualificado. Segundo, você tem que ser uma pessoa que busca santidade. Santidade em todo o seu estilo de vida, sua maneira de viver. Santidade passa pelas coisas que se veste, vai pelas palavras que se diz, vai pelas companhias com quem você anda. Jesus disse: não peço que os tires do mundo. Então você não tem que, agora eu só vou andar com os mais espirituais. Isso é fariseu. Mas por que você vai andar com as pessoas que não conhecem Jesus ou que não estão bem com Jesus? Se você não tiver objetivo, se você for andar só por andar, você acabou de entrar na falência espiritual da sua vida. Sabe por quê? Porque ao invés de se influenciar a pessoa vai te influenciar. É isso que diz o livro de Provérbios. Você vai se tornar parecido com aquele com quem você anda. Está escrito isso lá na Bíblia. Então, vestes apropriadas, posicionamento. Veja lá o que diz: que haviam de cantar vestido de vestes santas. Saíram diante do exército. Falem todo mundo comigo isso. Saíram diante do exército. Sabe qual que é o exército? É esse que está aí. Sabe quem vai na frente? O pessoal que está aqui assim. Ele vai diante do exército. Nós hoje ouvimos um pedido aqui. O Maurício pediu pelo amigo dele que está com câncer nos ossos. Ok? O Marco, brasileiro lá de Curitiba, é a rua, lá no Paraná. O Marco
Então, isso é uma guerra. O exército de Deus foi chamado para essas horas. Você, cada um de nós que estamos aqui, somos o exército de Deus. Sabe quem tem que ir na frente? O louvor. É o louvor que tem que ir na frente. Então, um posicionamento, tem que haver posicionamento. Mas não só um posicionamento, tem que haver conteúdo. Conteúdo. Veja o versículo 21. Olha o que diz aí. Dizendo, para que louvassem ao Senhor, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o conteúdo. O conteúdo do louvor é a misericórdia de Deus, que dura para sempre. E isso me faz agradecido. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou dando graças a Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre. E sabe, elas são as causas de eu não já ter sido consumido. Eu já era para ter sido consumido há muito tempo atrás. Mas por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam toda manhã, eu ainda não fui consumido, e você também não. Nós estamos aqui. Então esse é o conteúdo do louvor. É o conteúdo. Sabe, o conteúdo não é animar você, não é deixar você para cima, não é fazer nada disso. O conteúdo é levar você a reconhecer a misericórdia do Senhor na tua vida, quem Ele é para você e quem você é perante Ele. Estava falando com o irmão ontem, aliás eu tive um bom tempo. Eu vou começar a fazer mais disso, ir lá no Starbucks. Vou convidar alguns irmãos para começar a ir comigo no Starbucks para a gente falar de Bíblia. Estava com o Júnior ontem no Starbucks, nós ficamos lá por umas 2 horas de campo, né, Júnior? Foi um tempo assim tremendo no Starbucks. A gente estava tomando café e falando de Bíblia. Ô, lugar bom para fazer isso. E sabe de uma coisa? A gente estava falando com o Júnior, um dos temas que veio, e a gente estava conversando, é que o pessoal, quando chega perto de Deus, não tem temor. Não era isso, Júnior? Não tem temor. O pessoal não tem quebrantamento. É como se estivesse chegando perto daquele seu cachorrinho de estimação que tem lá na casa, ou do seu gatinho. E até o Júnior falou daquele texto do Isaías, em que o Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e disse: ai de mim, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Entrou em quebrantamento profundo. E aí Deus levou ele a reconhecer a misericórdia. Vocês estão entendendo isso? Vamos para frente. O louvor libera a ação de Deus. Diga comigo, o louvor libera a ação de Deus. Agora eu não quero que você entenda mal isso. Presta atenção. Não entenda o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que para Deus fazer alguma coisa precisa de você. Ele é Deus. Ele faz quando quer, como quer, do jeito que quer. Mas Ele, como Deus, fez uma escolha e levantar você como colaborador dele. Se você ler por livro de Amós, Deus estava a ponto de mandar um juízo, Ele ia mandar um fogo que ia consumir a nação inteira. E Ele mostrou isso para o Amós. E o Amós falou: Senhor, como Israel vai sobreviver? Eles são pequenos. Senhor, tem misericórdia deles. E a Bíblia diz lá assim: e Deus disse: não farei. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou dizendo. Deus é Senhor, não depende de você, você não é Senhor. Mas Ele escolheu você como participante. Nós somos participantes. Nós somos cooperadores de Deus, como diz 1 Coríntios. Nós somos cooperadores de Deus. Ok? Vamos para frente. Entendendo isso, o louvor levanta o Senhor contra os nossos inimigos. Veja o capítulo, veja o versículo 22. Ora, vamos ler juntos, todos, vamos lá? Ora, não, peraí, vamos ler juntos, no Espírito, vamos lá. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores. Agora, presta atenção. Essa é uma oração condicional. Quando começaram, põe aí
um tempo, ok? Quando começaram, aí então alguma coisa aconteceu. Então vamos de novo. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Aí, quando é que o Senhor pôs emboscadas? Quando começaram a cantar e dar louvores. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Se você se posicionar perante Deus, adivinhe o que vai acontecer. Quando você começar a louvar o Senhor, aquele seu inimigo, seja doença, seja problema financeiro, seja o que for, não interessa. Não interessa qual seja o inimigo. Adivinhe o que o Senhor vai fazer com ele. Vai colocar emboscada contra eles. Amém. Você entendeu? Então o nosso louvor libera a ação de Deus. O louvor levanta o Senhor contra os nossos inimigos. Ai, eu não sei porque eu estou tanto tempo desse jeito e a coisa não vai, eu já estou tanto tempo desse jeito. O louvor libera a ação de Deus. Então é muita coisa. Louvor é muita coisa. Vamos para frente. Versículo 22b. O louvor faz o Senhor desbaratar os nossos inimigos. Veja bem, o Senhor desbaratou os inimigos por uma razão. Você está entendendo o que eu estou? Você está entendendo a palavra que está saindo da minha boca? O Senhor desbaratou os inimigos por uma razão. Qual era a razão? O louvor. Pôs emboscada contra os homens de Amon, os homens de Moabe e do monte Seir, que tinham se ajuntado contra Judá e foram desbaratados. O Senhor desbaratou os nossos inimigos. O louvor faz o Senhor fazer isso. Sabe, eu tenho aqui uma grande expectativa, que aconteceu assim algumas vezes, assim um pouquinho, assim tipo assim 0,3% de 100%. É que na hora do louvor, sem a gente precisar fazer alguma coisa, Deus, como Deus, Ele, por Ele mesmo, cure pessoas no nosso meio, mude a vida de pessoas no nosso meio, faça coisas tremendas, mude sorte de pessoas, levante pessoas, transforme pessoas no nosso meio. O Senhor levante as pessoas para entrar no destino que Deus tem. Irmãos, cada um de vocês que está sentado aqui nessa manhã, Deus tem um destino para você. Aí você pode pensar, mas talvez eu não vou conseguir entrar. Gente, se você não conseguir entrar no destino Deus, você está com um problema contra Deus. Pois Ele te criou para esse destino. Sabe qual que é o problema que você está contra Deus? Rebelião. Deus te criou para uma coisa e você não quer ser. Vamos para frente. 23. O louvor faz Deus confundir os inimigos, pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, que tinham vindo para lutar contra quem? Israel. Então ali tinha Moabe, Amon e monte Seir. Vamos dizer 3 demônios. E de repente Deus põe uma confusão entre eles e eles começam a lutar entre si. E os homens de Moabe e Amon se levantam contra os demônios de Seir. E não se levantaram porque quiseram se levantar. É porque Deus mandou. Deus pôs isso na cabeça dele. Para destruir e exterminar. Desculpe. E aí diz: e uma vez tendo acabado de exterminar, acabaram com eles, com os moradores do monte Seir, se ajuntaram uns contra os outros para destruir. E aí eles se voltam contra ele mesmo. Já pensou se isso acontecer contra os teus inimigos? You name it. Não interessa que tipo de inimigo. Já pensou se isso acontecer? Como você vai ser uma pessoa feliz? Agora olha só, versículo 24. O louvor nos dá vitória numa luta que nós não temos que lutar. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão.
E eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Vocês entenderam? E aí o pessoal, lá vem os adoradores na frente, cantando, louvando ao Senhor, atrás de todo o povo de Israel. E quando eles chegam assim, falaram: e onde é que está aquele exército enorme? E eles olham para baixo, o que eles veem? Só cadáveres. Espero que isso não contamine ninguém, nem mesmo psicologicamente, porque quando começa a acontecer isso, parece que dá um conselho na garganta de todo mundo. Então presta atenção, o louvor libera para você uma vitória numa luta que você não tem que lutar. E aí eles olharam e disseram: uau, não é que o Espírito Santo disse: nessa luta não tereis que lutar. E diz assim: acalmai-vos e vede. A Bíblia diz: acalmai-vos. Muito obrigado. Acalmai-vos e vede o que o Senhor fala. Amados, sabe por que nós temos muitas vezes as coisas pela metade da nossa vida? Não. Porque as coisas que nós temos são fruto da nossa luta, não da luta de Deus. Porque quando é Deus que luta, o que diz o texto? Ninguém tinha escapado. Ninguém, não tinha ameaça. Nenhum tinha escapado. Olha o texto. Deus faz por completo quando é Ele que faz. Agora, quando somos nós que fazemos, a gente faz às vezes relaxadamente. E aí o inimigo fica voltando. 3, vamos terminar, ok? Ponto 3. O louvor traz a verdadeira prosperidade. Amados, olha aqui para mim todo mundo, por favor. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Existe uma prosperidade de Deus para a vida dos filhos dele. Certo? Existe uma prosperidade de Deus para a vida dos filhos dele. Mas existe essa outra prosperidade que tem muita gente pregando por aí, que é uma prosperidade com um fim em si mesmo. Como é que a gente então discerne qual é a prosperidade verdadeira? Então aqui estão algumas coisas para você discernir. Qual é a prosperidade de Deus para a sua vida? Veja algumas coisas. Primeira delas, é o louvor que traz o despojo dos nossos inimigos. Não é você. A tua prosperidade não vem pela obra das tuas mãos. É o Senhor. A Bíblia diz assim, que eles tinham saído para a guerra. Sabe, irmão, para você entender aqui, deixa eu explicar uma coisinha antes, para você entender. Naquele tempo, as pessoas moravam em tendas. Então, não tinha como fechar a porta, cadear o negócio, cerrar as janelas, não tinha. Então, tudo que as pessoas tinham estava na tenda deles. Quando eles iam para a guerra, sabe o que eles faziam? Eles arrumavam a tenda, levantavam a tenda e iam para a guerra, levando tudo o que era deles. Tudo que pertencia. Entendeu? Então agora eles foram para a guerra, levando tudo que pertencia, e adivinhe, o Senhor desbaratou cada um deles. E diz o texto, veja o que o texto diz: o louvor nos dá o despojo dos nossos inimigos. Irmãos, olha aqui para mim, quero dizer uma coisa para vocês. Muitas coisas que Deus tem para você, sabe aonde está? Na mão do teu inimigo. A menos que o Senhor desbarate ele, não chega na tua mão. Sabia disso? Pastor, como pode? Pastor, tem certeza que está dizendo uma coisa bíblica? 100%. Sabe qual é a base bíblica disso? Jesus foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo. E num dos textos, a Bíblia diz assim que o diabo veio tentar Jesus e diz assim, olha, mostrou todas as riquezas do mundo e a glória dele. E diz assim, o diabo diz assim para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque me foi dado. Sabe quem deu? Adão e Eva. Sabe para quem Deus deu nas mãos o cuidado de toda a terra, o domínio de toda a terra? Para Adão e Eva. Sabe o que eles fizeram? Entregaram na mão do inimigo. Então é por isso que hoje eu e você estamos aqui com essa missão. Muitas das nossas coisas estão na mão do inimigo, tem que sair da mão do inimigo e vir como despojo para as tuas mãos.
Veja lá, quando Josafá e seu povo vieram para saquear os despojos, acharam entre eles gado, as pessoas tinham com as vacas, em grande número, objetos de valor, e roupas, joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam mais levar. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Quem nunca viu tanta riqueza, quando vê, agarra tanto que não pode levar? Não é isso que está escrito no texto? Era tanto que não podia levar. Amados, o que eu quero dizer é que Deus tem para você é tanto que você nem pode levar. E não vem do teu esforço. Você pode conseguir isso pelo louvor. Porque o despojo vem quando você louva. O louvor nos dá muito mais do que nós podemos levar. Leva muito tempo para você possuir tudo o que Deus dá para você. Quantos dias levou? 3 dias. Já pensou, gente? Era muita pessoa que tinha vindo contra o exército de Israel, contra Josafá. Então eles iam saindo andando no meio das pessoas, no meio das tendas que estavam lá, achava coisa, e um achava, uau, olha essa joia! Outro achava, olha essas vestes de festa. E eles iam achando. E outro que gostava mais de fazenda diz, olha quantas vacas ali! E ia lá e tomava posse. Deus quer que você tome posse daquilo que Ele originalmente nos deu, mas que hoje está na mão do inimigo. Amém? Amém? Amém. Última coisa, nós terminamos. Glória a Deus, vamos terminar na hora. Os resultados do louvor. Louvor tem resultados? Sim. Veja só, versículo 27, 26. O resultado do louvor, ele conduz a mais louvor. Uma bênção toma lugar na outra bênção. Veja aí, ao 4º dia, levaram 3 dias trabalhando para pegar tudo que tinha, as riquezas. Ao 4º dia, se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até os dias de hoje. E esse Vale da Bênção, Beraca é bênção, é o Vale da Bênção. E sabe, eles estavam vindo com louvor, e louvor. Aí eles olham lá, está todo mundo morto. 3 dias ajuntando. Daí para onde volta? Louvor. Louvor pelo que Deus ia fazer. Agora, depois do que Deus fez, louvor pelo que Deus já fez. Vocês entenderam? Você tem louvado a Deus pelo que Ele vai fazer com você? Eu tenho louvado a Deus pelo que Ele vai fazer. Que ainda não aconteceu na minha vida, mas que é propósito de Deus e eu sei. Em nome de Jesus, eu tenho louvado. Então olha só, o resultado, o louvor conduz a mais louvor. Versículo 27, vamos lá. Resultado do louvor é alegria e gratidão a Deus. Veja lá. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá na frente deles, tornaram-se a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Eu vou dar uma dica para você. Troque de amigo, se o seu amigo for aquele, ou sua amiga for aquela que você chega perto, e é só murmuração. E é só reclamação. Sabe, essa pessoa não louva a Deus. Essa pessoa não adora. Essa pessoa é contaminação para a tua vida. É contaminação. Comece a andar com quem adora, com quem louva. Você vai se tornando igual. Amém? É isso que temos que fazer. Então, alegria do Senhor. Versículo 28. O resultado do louvor é apego à casa de Deus. Fala comigo. O resultado do louvor é apego à casa de Deus. Veja aí. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, harpas, com trombetas para a casa do Senhor. Espera aí. Mas e eu que estava lá? E que gosto de fazenda? Peguei toda aquela vacarada, voltei com uma manada para fora, daquele lugar, do vale do louvor, da bênção.
E eu vou levando, e eu levo lá para a minha terra, e aí eu mando um recadinho. Irmãos, eu não posso ir no culto hoje, porque eu tenho que acertar o meu gado aqui que eu trouxe, tenho que arrumar algumas cercas. Fala para mim qual é a diferença disso, quando você diz assim, eu não vou na igreja hoje, porque eu tenho uma casa de primeira. Fala para mim. Eu não vou na igreja hoje, porque eu trabalhei muito sexta e sábado, e vou ficar descansando. Fala para mim. Fala para mim. Fala qual é a diferença. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Todo esse pessoal, as coisas que Deus acrescenta na tua vida, se elas forem servir de bênção para você, elas vão te levar mais ao Senhor. Se as coisas que Deus está acrescentando na sua vida te levarem para fora do Senhor, é maldição na sua vida. Você vai perder tudo. Não vai sobrar nada. Porque virou para a tua glória. Virou para o teu bem-estar. Entendeu? O resultado do louvor é apego à casa do Senhor. Letra D, versículo 29. Resultado do louvor é sermos temidos pelos nossos inimigos. Reconhecimento. Reconhecimento. Eu vou dizer assim, a pastora Cláudia, eu tenho que cuidar, porque se ela orar, Deus vai agir. Entendeu? É reconhecimento. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos naqueles países, porquanto eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Você está entendendo? É glória para a tua vida. Você vai ser reconhecido como pessoa de Deus. Quando pensar em você, vão pensar, uau, como eu gostaria que orasse por mim. Uau, como eu gostaria de ouvir uma palavra dessa pessoa. Entendeu? Mas se nós andamos na carne, quando a gente ouve uma palavra da pessoa, a gente ouve muitas vezes assim, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. As motivações erradas das coisas. Eu quero perguntar para você. Talvez você nunca tenha pensado, mas hoje é um bom dia para pensar, nós estamos terminando. Por que você vem na igreja? Pelo menos aqui nessa igreja. Qual a razão pela qual você vem? A motivação tem que estar correta. A motivação tem que estar correta. Vamos para frente? O louvor, o resultado do louvor é a paz e o repouso completo. Versículo 30. Vai lá, leia comigo todos juntos para a gente terminar. Assim, o reino de Josafá... Pera, eu quero fazer diferente. Você vai ler e no lugar de Josafá você põe o seu nome. Porque sabia que Deus disse que você é um rei, uma rainha e sacerdote? Tem um reino, quer dizer governo, que Deus pôs nas suas mãos para governar. Então você vai pôr o seu nome. Vamos lá. Assim o reino do pastor João ficou em paz, pois que o seu Deus deu repouso ao redor. Deixa eu perguntar para você, o teu reino está em paz? Talvez falta mais louvor. Talvez falta você se tornar alguém do louvor. Alguém que louva o Senhor. Alguém apegado ao louvor. Alguém que quando você é abençoado, a bênção te leva mais para Deus. Irmãos, eu sou pastor há 30 e tantos anos, não vou nem dizer quantos são que vão pensar que eu sou aqui uma múmia andando. Então, velho, mas presta atenção nisso. Uma coisa eu descobri, que Deus quer abençoar as pessoas e Ele não quer fazer mal para as pessoas. Mas Ele não pode pôr a bênção na mão das pessoas. Porque se pôr, vai se tornar em maldição. Vocês entenderam? Se pôr a bênção, vai se tornar maldição. Ele não pode. Entenderam? Eu quero encerrar com vocês. Conclusão. O louvor torna Deus, vamos ler todos juntos, aí no boletim. O louvor torna Deus o centro das nossas vidas. Quanto mais o conhecemos, mais o louvamos. E dessa maneira, continuamos no avivamento.
O louvor põe Deus no centro da sua vida. Quanto mais você o conhece, mais você continua no avivamento. Como é, pastor, que eu mantenho o avivamento na tua vida? Mais louvor. Levanta a sua mão para cima. Diga assim: Senhor, eu necessito mais de ti. Eu preciso